Tudo o que você sabe sobre Pompeia está errado. A data está errada. A causa das mortes está errada. E os detalhes reais são perturbadores de um jeito que nenhum documentário te contou. 20.000 pessoas, uma cidade inteira, desaparecida em horas. E o que as cinzas preservaram por 1.700 anos mudou para sempre o que sabemos sobre aquele dia. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender uma coisa. Pompeia não era uma ruína antiga e silenciosa. Era uma cidade viva, barulhenta, cheia de contradições humanas. Bares abertos de madrugada, prostíbulos com cardápio ilustrado nas paredes, políticos fazendo campanha com insultos, amantes deixando mensagens em grafite nas esquinas. Pompeia era real, suja, vibrante, com todos os vícios e toda a humanidade que uma cidade grande implica. E ela ficava a 10 quilômetros de uma bomba prestes a explodir. O Vesúvio estava ali, imenso, quieto, coberto de vinhedos nas encostas. O solo vulcânico era tão fértil que os agricultores da região colhiam safras extraordinárias todo ano. A montanha que estava prestes a matar todos eles era exatamente o motivo pelo qual eles eram prósperos. Era a razão pela qual eles estavam ali. E ninguém chamava aquilo de vulcão, porque ninguém sabia o que era um vulcão. Mas os sinais estavam chegando. Semanas antes do dia que mudaria tudo, fontes secavam do nada. Poços paravam de produzir água sem explicação. O nível do mar na baía oscilava de forma estranha, como se algo gigantesco estivesse se movendo lá embaixo. Pássaros desapareciam da região, animais se comportavam de forma errática, e pequenos tremores aconteciam quase todo dia, tão frequentemente que as pessoas pararam de notar. A terra estava tentando avisar, ninguém estava ouvindo, e não era a primeira vez. 17 anos antes, em 62 d.C., um terremoto brutal tinha destruído grande parte de Pompeia. Prédios desabaram. O aqueduto que abastecia a cidade foi danificado. Estátuas caíram. Famílias inteiras perderam tudo. Os romanos interpretaram como castigo dos deuses, fizeram rituais, reconstruíram, seguiram em frente. Esse terremoto era o Vesúvio se mexendo, ensaiando. E ninguém entendeu isso a tempo. Era meio-dia quando o mundo acabou. O Vesúvio não entrou em erupção gradualmente. Ele explodiu com uma força que os geólogos modernos calculam como equivalente a 100.000 bombas atômicas detonando ao mesmo tempo. A coluna de cinzas, pedra e gás disparou para o céu e atingiu 30 quilômetros de altura em minutos. 30 quilômetros. Isso é 3 vezes a altitude que aviões comerciais voam hoje. Era visível de toda a região, de centenas de quilômetros de distância. E em Pompeia, a 10 quilômetros da cratera, o céu simplesmente apagou. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca soube. E é o detalhe que torna essa história muito mais perturbadora do que qualquer versão que você já ouviu. A erupção não matou ninguém imediatamente. Houve horas de pedra-pomes caindo como granizo pesado, cobrindo ruas, entupindo calhas, quebrando telhados. Horas em que era possível caminhar, respirar, fugir. E muita gente fugiu. Chegaram ao porto, pegaram barcos, escaparam, mas outros ficaram. E o motivo pelo qual ficaram é o que torna essa história verdadeiramente perturbadora. Arqueólogos encontraram esqueletos abraçados a caixas de metal. Pessoas que morreram segurando joias, moedas, objetos de valor. Elas tiveram horas para sair. Escolheram ficar para proteger o que tinham acumulado durante a vida inteira. Uma família inteira foi encontrada reunida em um único cômodo. Os adultos estavam junto às crianças, mas ninguém estava perto da porta. Eles não estavam tentando sair. Estavam esperando a coisa passar. A coisa não passou. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, um jovem de 17 anos estava observando tudo e escrevendo. Plínio,
O jovem estava em Miseno com sua mãe quando o Vesúvio explodiu. E ele registrou o que viu em cartas que sobreviveram 2000 anos. Descreveu a coluna de cinzas tomando a forma de um pinheiro gigante no céu. O sol desaparecendo no meio do dia. O mar recuando misteriosamente da costa, como se algo o estivesse puxando de volta. Peixes presos na areia seca, onde segundos antes havia água. Seu tio, Plínio, o Velho, era comandante da frota romana. Quando viu a coluna de fumaça, não fugiu. Ordenou que seus navios fossem em direção ao Vesúvio para resgatar pessoas, para observar de perto. Plínio, o Velho, morreu na praia de Estábias, sufocado pelos gases vulcânicos enquanto tentava ajudar outros a embarcar. Seus homens encontraram o corpo no dia seguinte, intacto, sem marcas, como se ele simplesmente tivesse deitado na areia e parado de respirar. De volta a Pompeia, a noite chegou. E com a noite, o peso das cinzas começou a vencer as estruturas. Telhados que aguentaram as primeiras horas começaram a ceder. Quem buscou abrigo dentro de casa, às vezes morreu quando o teto desabou. Quem ficou na rua, morria soterrado. Não havia lugar seguro. Não havia decisão certa. E então, na madrugada, o Vesúvio liberou o que os cientistas chamam de correntes piroclásticas. Nuvens de gás a 500 graus misturadas com cinzas e fragmentos de rocha, descendo a encosta a 300 km por hora. Não dá para correr de algo a 300 km por hora. Não dá para se esconder de 500 graus. Não há parede, porão ou abrigo que segure isso. Quando a primeira corrente atingiu Pompeia, as pessoas que ainda estavam vivas morreram em segundos. Exatamente onde estavam, exatamente como estavam, e as cinzas endureceram ao redor delas como um molde perfeito. Por 1700 anos ficaram assim, esquecidas. A cidade foi soterrada sob metros de material vulcânico. As gerações seguintes perderam a localização. O nome sumiu dos mapas. Por mais de 16 séculos, 20.000 pessoas simplesmente desapareceram da memória humana. Até 1748, quando trabalhadores construindo um palácio encontraram paredes pintadas, mosaicos e estátuas no subsolo. Era Pompeia, preservada, congelada no tempo. E o que os arqueólogos encontraram nas décadas seguintes foi perturbador de uma forma que ninguém esperava. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli percebeu que havia cavidades estranhas espalhadas pela cinza compactada. Espaços vazios com formas humanas. Ele teve uma ideia: injetar gesso líquido nessas cavidades. O que saiu do outro lado parou o mundo. Os corpos tinham se decomposto, mas a cinza havia registrado cada detalhe com precisão absoluta. Os gessos revelaram pessoas exatamente como morreram. Uma mulher com o braço sobre o rosto, tentando bloquear o calor que chegava. Um homem dobrado sobre si mesmo, joelhos contra o peito. Uma família, adultos e crianças juntos, no último momento. E um cachorro enrolado em agonia, acorrentado, que não fugiu porque ninguém o soltou. Cada figura é um último segundo congelado. Cada posição é uma decisão final. Cada gesto preservado é um ser humano real que teve uma vida, teve nome, teve histórias. E que em determinado momento percebeu que estava morrendo. Mas agora vem a parte que vai mudar o que você pensa que sabe sobre Pompeia. E é uma mudança que durou 2000 anos sem que ninguém percebesse. A data está errada. Por mais de 2 séculos de arqueologia moderna, a data oficial da destruição era 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Estava em todos os livros, em todos os documentários, em todas as escolas do mundo. Em 2018, durante escavações em uma casa que estava sendo reformada no momento da erupção, os arqueólogos encontraram um grafite em carvão vegetal numa parede.
Uma anotação casual, provavelmente de um operário marcando o dia em que estava trabalhando. A data registrada era 17 de outubro. Se aquele grafite foi escrito em 79 d.C., Pompeia não foi destruída em agosto. Foi destruída em outubro, 2 meses depois do que toda a historiografia estabelecia por mais de 200 anos. E aí, tudo começou a fazer sentido de um jeito estranho e perturbador. Por que havia frutas de outono espalhadas pela cidade? Romãs, nozes, castanhas, que não existem em agosto, mas estão em plena temporada em outubro. Por que havia braseiros aquecendo alguns ambientes, sendo que agosto é pleno verão italiano e não haveria nenhuma necessidade de aquecimento? Por que moradores estavam usando roupas pesadas demais para o calor de agosto? As respostas estavam ali o tempo todo. Ninguém havia feito as perguntas certas. A data estava errada por 2000 anos, e ninguém percebeu porque a evidência estava soterrada sob as mesmas cinzas que mataram todos. Hoje o Vesúvio ainda está lá, ativo, monitorado por centenas de sensores 24 horas por dia. Os geólogos classificam como um dos vulcões mais perigosos do mundo, capaz de uma erupção muito maior do que a de 79. E ao redor dele vivem aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões. A área mais populosa construída à sombra de um vulcão que já apagou uma civilização inteira, com sinais de atividade crescente nas últimas décadas, com planos de evacuação que os próprios especialistas admitem que seriam impossíveis de executar completamente em caso de erupção súbita. Pompeia nos ensinou tudo sobre ignorar o que não queremos ver, e aparentemente aprendemos muito pouco. Mas talvez seja exatamente por isso que ela continua perturbando o mundo depois de 2000 anos. Porque quando você olha para aquelas figuras de gesso, para aquelas pessoas congeladas no último segundo das suas vidas, é impossível não se perguntar o que você teria feito no lugar delas. Você teria largado tudo e corrido? Ou teria ficado abraçado ao que tinha, esperando que passasse? A resposta diz mais sobre quem você é do que qualquer outra coisa. Deixa o like se esse vídeo te prendeu do início ao fim. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque tem muito mais história real vindo por aí. E me conta nos comentários, você acha que os moradores de Pompeia fizeram a escolha errada ao ficar? Ou você entende por que eles ficaram?